beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Bom dia. Como é bonito ver vocês aí reunidos. Chamamos bem-vindos aqueles que nos visitam. Sejam sempre bem-vindos ao nosso meio. Hoje, como foi divulgado, estamos aqui celebrando o culto de aniversário da congregação, que foi no último dia 23, 48 anos de fundação. Nos alegramos também de ter conosco, o pastor Ismar e a sua família, a Carla, o Leonardo e a Isabela. Acho que faz mais ou menos quase 2 anos, né? 2 anos. Ele está nervoso, ele disse para mim, né? E também feliz de estar conosco aqui para novamente compartilhar essa maravilhosa notícia do Evangelho de Cristo, e que este Evangelho nos dê aquilo que Cristo nos promete: perdão dos pecados, renove as nossas esperanças e forças para seguir a nossa vida, sabendo que Cristo nos dá de presente também, por meio da sua morte redentora, a salvação eterna. Nós vamos cantar o primeiro hino, Entoa, ó Grei remida. Os hinos nós vamos ter a projeção deles aqui, e então não precisa pegar os hinários. Hino 171.
Ficamos em pé, quem puder e quiser, e nos dirigimos a Deus em oração. Em nome de Deus Pai, nosso Criador, e que continua cuidando de toda a sua criação e de todos nós, em nome de Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por meio da sua morte redentora na cruz, nos oferece e dá perdão dos pecados e vida eterna. E em nome do Deus Espírito Santo, que por meio do batismo, da palavra e da Santa Ceia nos dá e mantém a verdadeira fé em Cristo e nos dá uma vida santificada. Em teu nome estamos aqui como teu povo, para ouvir a tua palavra, receber as tuas bênçãos, o teu perdão, o fortalecimento na fé para a vida eterna. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temos novamente a oportunidade de nos dirigirmos a Deus e a Ele confessarmos os nossos pecados, onde queremos reconhecer o nosso erro e pedir perdão, perdão que não merecemos, mas Deus assim nos concede, por seu grandioso amor e compaixão por todos nós. Quero convidá-los para fazer junto comigo a confissão dos pecados. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Da parte de Deus, como ministro da palavra, entrego e anuncio a todos vocês, declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoados na certeza de que efetivamente Cristo nos perdoou e que por meio da sua palavra Ele nos oriente num novo caminho junto com Ele e também com os nossos irmãos na fé. É isso que nós vamos ouvir e ler juntos no Salmo 133. Abrimos as nossas Bíblias, tem aí nos bancos. Juntos então lemos Salmo 133, que diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá as suas e as vida para sempre. E aqui a leitura do Salmo. Podemos nos sentar e cantamos o próximo hino. Exultantes te adoramos.
leitura da carta de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. É mais ao final da Bíblia, na página 188, nas Bíblias aqui na igreja. Tiago 5, 13 a 20, onde está registrado: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame o presbítero da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e o outro o fizer voltar para o bom caminho, lembre disso: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará que muitos pecados sejam perdoados. E aqui a leitura da epístola. Cantamos o próximo hino, Santa Bíblia, o meu prazer. A leitura do Santo Evangelho, registrado em Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 50. É a página 39 do Novo Testamento.
Aqueles que quiserem ficar em pé e puderem, os convido a assim se colocarem para ouvirmos e acompanharmos a leitura do Evangelho de Marcos 9, 38 a 50. João, um dos discípulos de Jesus, disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. E se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perde o seu gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico, dizendo: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Nos preparamos para o momento de mensagem logo em seguida. Que Deus lhe abençoe, pastor Ismar, e também a todos nós por meio da sua palavra. Cantamos o hino Como é Bonito, Senhor, cada manhã te agradecer.
Em nome do Senhor e Salvador Jesus, é uma alegria estar com vocês nessa manhã, celebrando esse aniversário, e especialmente uma honra pregar e anunciar a palavra de Deus, a palavra do nosso bondoso Deus. E isso é especialmente honroso, porque a palavra de Deus é para todos, e ela milagrosamente é para cada um. Ela cai para cada um de nós, e ela nos fala, ela nos convida ao arrependimento, ela nos toca diferente. Hoje é uma palavra para todos, é para a congregação, é para esse aniversário, 48 anos, é para o pensar da comunidade, uma palavra para todos, para o grupo, mas não deixa de ser uma palavra para cada um, para cada membro, para cada pessoa na sua caminhada. E dessas duas palavrinhas ali destacadas, todos e um, eu lembrei de uma frase muito conhecida que se usa aí: um e todos. Qual será essa frase? Tem a ver com os espadachins lá franceses. Eles diziam um por todos e todos por um. Acho que essa frase aí poderia ser uma hora dessas um slogan assim de comunidade, de congregação. Mas a gente sempre pensa em frases bíblicas, porque elas permanecem para sempre, porque elas dizem mais e têm um fundamento. E para esse culto, pastor André disse: olha, quem sabe pode escolher um texto. E nós combinamos juntos: vamos pegar os textos do final de semana, normais. E aí, obviamente, como a gente sempre faz, coloca os olhos no texto e pensa em algo para esse dia, algo novo, algo especial. E desse olhar para aqueles textos, me destacou esta palavra de Tiago 5,16: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Vocês podem perceber que essa expressão uns e outros está ali presente, uns pelos outros. E assim fica esse o tema. E em vez de um por todos e todos por um, que também é muito tranquilo e saudável, eu destaco esse, especialmente porque essa expressão, depois que eu pensei nela e olhei, ficou assim, escancarado como a Bíblia usa essa expressão: uns aos outros. E assim, só para compartilhar, eu coloquei algumas dessas palavras: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Olha que palavra bonita para uma comunidade, para uma família, para um relacionamento de um com o outro. E aqui eu expus vários, olha, a seguir: confessamos, edificamos, levarmos as cargas, orarmos, sempre uns pelos outros. Eu coloquei ali apenas a referência para vocês perceberem. Isso bem rapidinho, assim, não olhei na chave bíblica para pensar assim: olha, todos os textos. Hospitaleiros uns com os outros, servirmos, sujeitarmos, benevolentes, corrigirmos, perdoarmos, admoestarmos, instruirmos uns aos outros. De novo, exortarmos. E aí essa aqui que é impressionante: amar uns aos outros. Vejam esse versículo: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. É impressionante, fiquei assim olhando, nossa, então está aí o lema, uns aos outros. E por que isso se repete tanto na palavra? Porque até assim é uma palavra, sei lá, usar a expressão, eu ia dizer romântica, mas não é bem essa expressão, é uma palavra bonita, legal dizer assim, né? Uns aos outros. Desde pequeno a gente diz: tem que ajudar o amiguinho, um cuidar um do outro. Mas ela tem que ser muito repetida, porque não é a nossa tendência. A nossa tendência natural é dizer: a vida é minha
e eu faço dela o que eu quiser. Essa é a naturalidade do ponto, em dizer assim: eu cuido das minhas coisas, eu pago minhas contas, eu resolvo o que eu faço. O grito de independência, que é legal, que é bonito, que é celebrado inclusive aí nos meses de setembro, ele tem a sua caminhada natural. É assim com os filhos, aprendem a caminhar, eles vão sendo independentes. Mas é curioso como Deus nos fala que isso no fundo com Ele é uma ilusão. E essa relação com Ele estabelece pelo uns com os outros. Então a gente pode pensar assim, né, nesse aspecto, já que eu acho mais de impacto essa frase: um por todos e todos por um. Um Jesus por todos. Só que como é que funciona o todos por um? Será que assim, pensando que um é Jesus, Ele precisa de nós? Ele precisa de todos por Ele? E na verdade nós bem sabemos que não. E essa é uma curiosidade que é sempre assim, para mim, muito bonita de perceber de novo. Vocês lembram quando Jesus diz assim, que quando chegar o dia final, Ele vai dizer para uns: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E aí Ele começa a dizer: eu tive fome, me deste de comer, tive sede, quer dizer, vocês foram por mim. Mas quando é que foi que a gente fez isso, Jesus? Não me lembro, nem tinha te visto. E Ele diz: toda vez que ajudastes a um desses meus pequeninos. Por isso, por fim, essa frase fica: um Jesus por todos, e todos sejam uns aos outros, ou como a base bíblica para hoje, uns pelos outros. E isso é muito importante que assim o seja, né? Eu acabo repetindo certas coisas assim, né? Me policio para não repetir tanto, mas para mim é muito impactante, acho que muitos de vocês ouviram já eu dizer isso, que na noite em que Jesus foi traído, ou seja, na véspera, uma noite, um dia antes da sua morte, eu brinco, isso não está escrito, né? Mas que Jesus deve ter pensado: essa gurizada vai esquecer tudo que eu disse sobre uns aos outros, uns pelos outros. E aí Ele faz, não era uma mera dinâmica, mas hoje a gente diz assim como professor, né? Vou fazer uma dinâmica de grupo, para o pessoal lembrar bem. E aí vocês lembram o que Ele fez? Ele lava os pés dos seus discípulos naquela noite. E a palavra é: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E é importante dizer aqui que Jesus lavou os pés de Judas também. Porque quando a gente fala uns e a palavra outros, os outros são aqueles outros lá. São aqueles que pensam diferente do que a gente. Talvez são aqueles que são de direita enquanto eu sou de esquerda, ou talvez aqueles que sejam de esquerda enquanto eu sou de direita. E essa estabilidade contra toda a polarização é Cristo que diz: eu sou para todos e quero que vocês sejam uns para os outros. E não só assim, dando um tapinha nos ombros, mas também lavando os pés uns dos outros. Que palavra ao mesmo tempo dura e ao mesmo tempo confortadora. Se Jesus diz assim: eu direi, vinde benditos do meu Pai, e para outros ele diz: afastai-vos de mim, há uma lenda, não é bíblica, tá? Até depois eu vou mostrar um pouco porquê. Não é bíblica essa lenda, mas é muito antiga já, uma lenda rabínica, judaica, que diz que Deus levou um cara primeiro a ter uma imagem do céu e uma imagem do inferno. Acho que muitos conhecem essa aí. E aí a imagem do céu era uma mesa de refeição assim, bonita, posta. Que legal.
Só que daí ele pensou, e agora? Como é que é a imagem do inferno? Também era a mesma coisa, a mesma imagem. Só que então ele ficou assim, mas como? É a mesma coisa? Não, vamos ver mais de perto. E aí quando ele vai ver mais de perto, as pessoas no inferno sofriam, amarguradas, briguentas, nervosas, com fome. Mas como com fome? No céu elas felizes, alegres, contentes. E aí é um detalhe que tinha na história: haviam colheres muito compridas. E aí eles ficavam aterrorizados no inferno, porque tinha todo aquele alimento e eles não conseguiam colocar esse alimento na boca, porque ficava distante o local onde estava o alimento. Mas no céu era a mesma coisa, porque como é que eles estavam sustentados? E aí Deus diz, porque aqui eles servem uns aos outros. Tem aqui algumas imagens, tem um vídeo que tem uma aplicação um pouco diferente, né? E essa necessidade de usar algo comprido, e de repente essa imagem onde uns servem aos outros. A mentalidade do inferno é essa: a vida é minha e eu faço o que eu quiser. A mentalidade dos céus é: por amor eu faço tudo o que puder em favor do outro. E quando a gente pensa na comunidade, na congregação, essa é uma pergunta que se faz sempre de novo. Nós temos essa dimensão? Nós pensamos nesse aspecto? Nós temos praticado isso? A imagem do céu e do inferno, eu disse para vocês, isso não está na Bíblia. Não vão para casa agora contar para os outros, dizer, na Bíblia diz que o céu é assim e o inferno é assado. Não está. Tá? Registrem aí. Mas é curioso que Jesus, no evangelho de hoje, pastor André leu para a gente, parece que Jesus dá uma imagem do inferno. E ele usa na verdade era uma frase quase popular da época, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. O fogo não se apaga e o verme não morre. Mas eu coloco assim que a intenção de Jesus não era descrever como é que é o céu e como é que é o inferno. Eu não tenho plena certeza de que há fogo no inferno. Há indícios assim por esses textos, mas não sei até que ponto isso não é apenas uma imagem de sofrimento. Como é que era isso? Alguém certa vez disse assim, não, é simplesmente estar longe de Deus. E de fato assim pode ser. Mas a intenção aqui, não é descrever, mas exortar, repreender, para não irmos parar nesse lugar que existe, segundo a Bíblia, e que é um local que não se sabe exatamente como que é, mas que é um lugar de tormento. Exortar e repreender. Só para lembrar, quem não estava assim prestando muita atenção na hora que o pastor André estava lendo, o texto lá diz assim: se a tua mão te faz pecar, corte-a fora. Que negócio é esse? Se o teu pé te faz pecar, é melhor você entrar assim, com um problema, como se não fosse tudo restaurado, por isso é só uma imagem, uma exortação, do que ir com o corpo inteiro para a condenação. Essa palavra de exortação me lembra assim, eu queria destacar essa parte bíblica que aparece algumas vezes: exortarmos e repreendermos uns aos outros, e mostrar como que é necessário isso, e como que é difícil isso. Aqui eu queria chegar nessa palavra bíblica, nessa palavra de Deus para vocês hoje, né? Eu sempre dizia, e gosto de dizer assim, que o aniversário, 48 anos, é uma época de olhar para trás, né? E aí a gente diz, até aqui nos ajudou o Senhor, olha só, né? Aí começa a lembrar de como é que foi a construção da linha, por que ficou torto a parede, né? O pessoal sempre conta aqui na São Lucas das primeiras construções, de como é que foi. Que legal olhar para trás e dizer, até aqui. Mas eu queria convidar, especialmente por essa época final de pandemia, que assim o seja, amém, da gente olhar para frente e pensar que estilo de vida viver. E o estilo que eu trago hoje nessa palavra é essa: uns aos outros.
E se é o amar, o apoiar, também é isso aqui, ó, é o exortar. Agora, como é difícil exortar, porque Jesus dizia: exortem, mas façam com amor. Não assim, ó, ei, vocês aí, uns dizendo, vocês estão errados, vocês são um bando de não sabe nada. Será que tu está pensando certo? Convidar a andar no caminho do Senhor. Essa é uma palavra clara, bíblica, diante de todos nós. É uma palavra que nos convida de fato a pensar. E quando a gente repreende, não é simplesmente para derrubar o outro, mas para botar o foco certo. E o foco sempre é Jesus. E essa é a diferença. Porque começa com um por todos. Ele é por nós. Amai-vos uns com os outros, assim como eu vos amei. Essa é a perspectiva. Essa é a palavra. Porque vocês viram o texto diz: corte a mão, corte, mas Jesus sabia que a gente ia ficar mutilado. Então vejam como é bonita a palavra bíblica e como ela se completa. Ele foi cortado. Se a palavra dele é cuidado, se a tua mão te faz pecar, corte. Para que isso não ocorresse conosco, ele permitiu-se ser cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Um por todos é o nosso Senhor e Salvador, e que a gente possa dizer uns aos outros. Para concluir, eu gostaria de apontar isso como um caminho para a comunidade. Pessoal, não sei o quanto vocês já ouviram falar, e quanto eu já ouvi falar de métodos de evangelização, ou de como a comunidade pode projetar o seu trabalho. E eu, de novo, eu digo, a gente olha para trás, mas a gente olha para frente. Mas eu diria assim, gente, não tem outro segredo senão esse aqui: uns aos outros. Há uma imagem, há textos históricos do primeiro e segundo século, especialmente em Tertuliano, um dos apologetas, que diz que a igreja se expandiu, a igreja primitiva, porque o pessoal olhava para a igreja e dizia: olha que pregação bonita. Não. Olha como é tudo organizado. Não. Eles diziam uma expressãozinha: vede como se amam. Isso era um absurdo. Eles olhavam e diziam: mas cara, como eles se ajudam, como eles se cuidam, como é um por todos, e em algum momento todos por um. E essa é uma palavra que eu digo para todos e para cada um. Quando às vezes a gente fica pensando nos outros que não fazem, mas você tem feito? Você tem sido para o outro? Você tem pensado na sua família da fé, na sua comunidade? Talvez alguns não conheçam, talvez alguns não tenham visto, mas alguns de vocês certamente viram essa série aqui. A imagem ficou meio distante ali, mas dá para ver. La Casa de Papel. Alguém assistiu isso? Só para mim ter uma noção assim. Acho que mais da metade. Uma curiosidade, que talvez tenha até a sua ideologia por trás, mas não entra nesse caso, que a gente olhando isso, e aí mesmo quem não viu pode, uma quadrilha de assaltantes, ou seja, teoricamente do mal. Mas tem uma característica que eu acho que quem viu vai concordar comigo: a gente olha e fica torcendo por eles, mas eles são do mal, eles são e a gente olha e torce por eles. Uma das situações que eu respondo é: a gente torce por eles porque esses caras se amam. Um cuida do outro, um não abandona o outro está ferrado, mas eles vão atrás. Eles deixam de aproveitar o que eles têm para resgatar alguém perdido. Eles deixam de aproveitar porque eles não abandonam um ao outro. E aí a gente olha para isso e diz: vede como se ama. E aí a gente torce por esses caras. E esse é um convite para sermos, não talvez uma quadrilha,
a assaltar bancos, mas a roubar corações para Jesus. E esse amor, ele exige um sacrifício. Gosto sempre dessa frase do livro Pequeno Príncipe: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Era apenas mais uma rosa. E assim, às vezes a gente olha para as coisas do mundo, para a nossa comunidade, com desdém, ou dizendo, é apenas mais um irmão. Mas quando a gente olha com carinho, com dedicação, aquilo se transforma em algo especial para a gente. E o bom é saber que Deus deu todo o seu tempo e deu o seu próprio sangue em nosso favor. Portanto, esse é o convite hoje para a congregação São Lucas, para todos, mas também para cada um. Que lembre que Jesus é por mim, Ele é por nós, e que eu também posso ser pelos outros, por todos os outros, a começar por aqueles que estão mais próximos de mim, pela minha família e pela minha família da fé. E diante de alguém que está em erro, chamamos atenção, convidemos de novo, com amor, para essa caminhada conjunta, que tenha muitos outros 48 anos, mas que tenha também a perspectiva da eternidade, do reino dos céus. Que assim seja. Amém, amém. Nós queremos praticar aquilo que a palavra dizia: confessemos os pecados uns aos outros e oremos uns pelos outros. Nós damos continuidade a esse momento de culto com a oração. Muito obrigado, pastor Ismar, pelas tuas palavras, palavra de Deus também, que ela fique guardada nos nossos corações e que o Deus Espírito Santo nos mova a ação no nosso dia a dia. Amém. Como de costume, queremos incluir os aniversariantes da semana na nossa oração, membros da congregação São Lucas. No dia 20, a Carolina Feijó Lousada, a Cíntia Scherer, Lucas Lindemeyer. No dia 22, Vanessa Souza. No dia 23, Ida Ros, Lori Knevitz, Vinícius Ticheleiro e Viviane Ville. No dia 24, Caroline Lutz. No dia 25, Robson Ros. No dia 26, Cleo Lutz e Herta da Silveira e Raquel Scheffler. São esses os aniversariantes. Também igualmente lembramos o aniversário da congregação São Lucas, que foi no dia 23. Também incluiremos na oração, a Ivone Bauer pede para incluir na oração a amiga, a Vera Klein, que perdeu o seu marido, que faleceu durante essa semana. Queremos também continuar orando e já agradecendo agora pela dona Miriam Hartmann, que está recuperando-se cada vez mais, já está no quarto. É uma boa notícia. Essa semana, inclusive, a Poliana, a filha, pôde visitar, estar com a mãe. Quero também pedir pela Simone, que é nora da dona Marina, que está atravessando aí um momento de saúde muito complicada, lutando contra um câncer. Vocês podem permanecer como estão, sentados, e falamos com Deus em oração. Pai amado e querido, muito obrigado por estares conosco sempre e nos abençoar de formas que às vezes nós nem damos importância, nem percebemos, mas queremos agora reconhecer com gratidão e louvar por tudo que o Senhor faz por nós, pelo amor que tens por nós, onde entregas o teu Filho para nos perdoar, nos dar a salvação. Este Cristo que está conosco
sempre, a cada instante. Nos momentos de dificuldades, problemas, de doença, de luto que enfrentamos na nossa vida, que são consequências do pecado, estás ali, ao nosso lado, para nos reerguer, nos fortalecer, nos dar novo ânimo e esperança para seguir em frente, sabendo que esta vida é passageira, que tens preparado para nós a vida que não tem fim. Obrigado, Pai bondoso, por nos dar saúde, família, amigos, a Tua palavra, irmãos na fé. Obrigado, querido Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes e também à congregação São Lucas. Abençoa, querido Deus, cada um dos aniversariantes. Abençoa também a congregação São Lucas nesses 48 anos, onde muitas bênçãos foram derramadas por meio da pregação da Tua palavra. Agradecemos por todos os líderes dedicados, pastores que anunciaram o Evangelho. E te pedimos, Pai bondoso e querido, continua abençoando e cuidando tanto de cada aniversariante, como também da congregação São Lucas. E por causa de Cristo que nos reunimos aqui, Ele que nos une, e que assim possamos, por meio do Evangelho anunciado, e também o nosso amor de uns para com os outros, mantermos sempre firmes esta união, que na verdade é uma união que Cristo nos dá. Desperta e mantém líderes, para que assim possam dedicar tempo e os seus dons no Teu reino. Que possamos todos nós, com as nossas orações, com o nosso testemunho, com as nossas ofertas, continuar anunciando Cristo para todos. Cuida, querido e amado Deus, de todos que estão doentes, hospitalizados. Cuida especialmente da Dona Miriam, da Simone. Restabelece a saúde delas e que elas possam assim ter a cura na sua vida. Consola a todos os enlutados e dê forças e ânimo para seguirem em frente na vida de cada um deles. Consola especialmente a Vera Klein, amiga da Ivone, que perdeu seu esposo. Esteja presente na vida de todos que sofrem por causa da depressão, ansiedade, algum transtorno psicológico, problemas nas relações familiares, vícios. E o Senhor conserte essa situação, dê esperança, dê conselhos por meio da Tua palavra e acalma o coração de todos. Nós também queremos, querido Deus, te agradecer pela vida do pastor Ismar e a sua família, que esteve conosco trazendo a pregação da palavra do Evangelho. Continue o abençoando ricamente no seu ministério, junto com a sua família. E a cada um que aqui está hoje, aqueles que são membros da congregação São Lucas, derrama as Tuas bênçãos em suas vidas. Tudo mais, querido Deus, entregamos em Tuas mãos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quero convidá-los a ficar em pé e juntos orarmos a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nos colocamos em pé e agradecemos a Deus. Muito obrigado, Senhor, nosso Pai Celestial, por Tua palavra que ouvimos neste culto, a Santa Ceia que recebemos. E assim o Senhor nos mantém unidos contigo por meio da fé e por meio do amor. E também aumenta e fortalece o nosso amor para com o nosso próximo. Obrigado, querido Deus, pelo perdão dos pecados. E que assim possamos também, encorajados, testemunhar com palavras e ações Cristo para todos. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, e com Deus Espírito Santo, um só Deus, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar? Bênção irlandesa.